A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 26 e versículo de número 40, que diz assim: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui são palavras de Jesus. O próprio Jesus aqui estava dizendo a Pedro: não pudestes vós vigiar nem um momento, nem uma hora vocês puderam vigiar. E o que eu acho interessante nesta palavra é que os três estavam dormindo. Não era somente Pedro, mas Tiago e João também estavam. Mas Jesus fala claramente com Pedro. Por que Jesus fala claramente com Pedro? Porque Jesus sabia o que estava para acontecer. Jesus sabia que Pedro precisava vigiar, porque se não houvesse vigilância, Pedro acabaria negando a Jesus. Porque quando o Senhor chama a nossa atenção, muitas vezes a gente não gosta e diz assim: mas Senhor, por que o Senhor não chama de fulana? Por que o Senhor não chama de ciclano? E Deus está dizendo: eu estou chamando a tua atenção, porque eu sei o que está preparado contra ti. Eu sou Deus, Arabacantaraia, onisciente, Riandocaia, onipresente, onipotente. Eu sei de todas as coisas, nada foge do meu controle. Eu conheço inclusive até mesmo o seu futuro. Por isso eu te repreendo. Por isso eu digo para você vigiar. Por isso eu digo para você ter cuidado. Nós temos a mania, irmãos, de quando a gente vê Deus nos repreendendo, a gente dizer: Deus, por que o Senhor não repreende fulano? Por que o Senhor não repreende ciclana? Aqui a gente observa que Deus falou claramente com Pedro. Porque Deus sabia, Jesus sabia o que estava preparado contra a vida de Pedro. Jesus sabe o que está preparado contra mim, contra a sua vida, meu irmão e minha irmã. E quando Ele nos repreender, e quando Ele falar conosco de uma forma mais rígida, quando Ele mandar a gente vigiar, Abacantaraia, nós não temos que ficar entristecidos porque o Senhor está falando assim comigo, não. Nós temos que nos alegrar porque Ele conhece o futuro, nos alegrar porque Ele conhece o amanhã. Eu não consigo ver porque eu sou limitada, mas o Senhor vê todas as coisas e Ele sabe os pratos que o inimigo coloca no nosso caminho. Ele sabe quais são as armadilhas e ferramentas que o inimigo fica colocando para tentar nos destruir. Jesus sabia. Jesus sabia que o inimigo iria tentar fazer Pedro cair. Porque Jesus disse: Simão, Simão, Satanás te pediu para te cirandar como trigo. Jesus sabia que Satanás estava furioso contra a vida de Pedro. E tem momentos que o Senhor nos alerta pra gente não cair em tentação mesmo. Não é porque Ele não nos ama, não. Deus só fica puxando minha orelha. Deus só fica reclamando comigo. Se eu vou no culto é repreensão. Se eu venho aqui na palavra é repreensão. Se eu vou ali e Deus usa alguém pra falar comigo e repreende, Deus está dizendo: é porque eu lhe amo. Rabaiacai. E eu não quero que você caia em tentação. Declare comigo: Deus está me repreendendo porque Ele me ama e Ele não quer que eu caia em tentação. Deus está me repreendendo porque Ele me ama e Ele não quer que eu caia em tentação. Deixe A, B e C que o Senhor não está repreendendo e olhe para a repreensão que Ele está dando a você. O Senhor sabia que a carne é fraca e eu quero lhe dizer algo da parte de Deus. O inimigo não vai tentar derrubar quem já está lá caído no chão, quem já está lá prostrado diante dele. Ele vai tentar derrubar quem está de pé. É por isso que a palavra é clara ao dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós precisamos ter muito cuidado e vigilância nesses últimos dias da igreja na terra. Porque estamos próximos da vinda de Cristo, os sinais estão aí. Nós estamos vendo claramente as coisas acontecendo dia após dia. E o Senhor está dizendo: o inimigo está querendo derrubar a muitos. Arabacantaraia. É por isso que eu repreendo, é por isso que eu puxo mesmo a rédea, é por isso que eu não deixo se criar muito, porque eu sei o que o inimigo prepara. O Senhor fala aqui claramente com Pedro. Pedro, você vai observar que disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Fala claramente que Jesus falou com Pedro. Todos estavam dormindo. Você vai ver no versículo de número 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Achou-os.
No início do versículo de número 40 vai dizer. Ou seja, no plural. Não fala assim, e achou Pedro dormindo. E achou a ele dormindo. O Senhor fala no plural, achou-os, encontrou-os dormindo. Todos os três estavam dormindo, mas claramente o Senhor fala com Pedro. Porque o Senhor sabia a fúria do inimigo contra a vida de Pedro. Eu estou conversando com pessoas aqui que o inimigo sabe que Deus fará coisas grandes na sua vida. O inimigo sabe, Rabacantaraia, que Deus tem coisas extraordinárias para lhe entregar. E é por isso que ele tenta tanto contra você. E é por isso que Deus puxa a sua rédea de vez em quando. É por isso que Deus, ele pega você, sabe, te estica e diz assim, por aqui não. Daqui você não vai. Ah, ciclano e ciclana pode ir porque eu não posso. Tem muita gente aqui que é igual a menina birrenta. É igual a menino birrento. Quando o Senhor fala não pode. Ah, mas por que fulana pode? Por que ciclano pode? Deus está dizendo, você é diferente. O que eu te chamei foi para algo diferente. O único discípulo que Jesus chama de pastor, claramente, é Pedro. Pedro tinha um chamado que ganharia multidões. Os outros também eram importantes, Tiago e João. Mas Pedro tinha um chamado grandioso que aguardava ele. Todas as vezes que o Senhor tem algo grandioso para fazer na sua vida, ele vai puxar sua rédea. Declare comigo, meu Deus tem algo grandioso para fazer na minha vida. Por isso, tanto cuidado dele para comigo. O meu Deus tem algo grandioso para fazer na minha vida. Por isso, tanto cuidado dele para comigo. O cuidado de Deus é grande para contigo. Não reclame não, agradeça. Agradeça porque muitos e muitas queriam viver esse cuidado, mas não vivem. Porque o Senhor tem claramente os seus. Araiasto cantarabacantaraia. Que ele cuida, que ele zela, que ele protege. E tem pessoas aqui que são escolhidas. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. E você é um dos escolhidos. E é por isso que o negócio aperta. É por isso que você não pode andar um pouquinho fora do trilho, que você já vê o parafuso apertar. É porque o Senhor lhe ama. Aí você diz assim, Deus me ama tanto que fica falando claramente comigo, me repreendendo. É porque ele lhe ama, ele não quer que você se perca. E Jesus sabia que o espírito estava pronto, mas a carne é fraca. Ele sabia aqui que Pedro precisava vigiar. E é isso que ele está dizendo. Você pode estar orando, jejuando e buscando, mas você ainda continua em um corpo corruptível. Você ainda continua em um corpo que tem uma carne fraca, que é tendenciosa a cair, que é tendenciosa ao pecado. E é por isso que você precisa vigiar. O que o Senhor chama primeiramente é para vigiar. O Senhor fala, não pudestes vós uma hora vigiar comigo. Você vai ver que Jesus diz assim, ó, não pudestes vós uma hora orar comigo. Ele fala vigiar aqui nesse momento. Porque neste momento os discípulos precisavam ter vigilância. E é isso que o Senhor está dizendo para você. Você precisa ter vigilância, vigie. Vigie porque o inimigo sabe que você gosta. Ele sabe o que você almeja. Ele sabe o que faz os seus olhos, sabem, saltarem. O inimigo sabe que você gosta de lasanha. Ele não vai te oferecer um vatapá, uma quiabada, não. Ele vai lhe oferecer a lasanha. E caprichada. Ele sabe que você gosta de carne assada. Ele não vai te oferecer um ovo frito. Ele vai te oferecer uma carne assada, uma melhor carne. Porque o pecado, no momento, ele é bom. Mas no final, meu irmão e minha irmã, ele traz morte, ele traz destruição. Ele faz com que as pessoas, depois de consumarem o ato, venham morrer espiritualmente. Tem gente, irmãos, que não vigiou e caiu e acabou morrendo espiritualmente por falta de vigilância. Tinha gente até que orava, mas não vigiava. Porque não adianta somente orar e não vigiar. É um conjunto, vigiar e orar. Primeiro você vigia, depois você ora. Primeiro você está vigilante, ó. Deus me ajude. Me mostre o que é prato de Satanás no meu caminho. Deus não deixe eu cair em tentação. Porque o Senhor conhece o amanhã. Porque o Senhor sabe o que o inimigo está tramando contra mim. Eu vou lhe dizer algo da parte de Deus. Quanto maior for o projeto de salvação na sua vida, quanto mais Deus tem projetos para fazer através de você, mais o inimigo vai lutar contra você. Mas o inimigo vai querer lhe destruir. Porque ele não vai querer destruir, irmãos, quem já está lá fazendo a vontade dele.
Ele não vai querer destruir quem já anda fazendo o que ele quer. Deirabacantaraia. Mas ele vai querer destruir aqueles que estão na posição. Aqueles que ele sabe que vai dar um grande resultado. E Pedro foi um grande resultado, um grande instrumento usado por Deus na igreja primitiva. O primeiro discurso de Pedro ganhou cerca de 3.000 almas. Você tem noção? Foi muita gente no primeiro discurso de um pescador cheio do Espírito Santo. Então Deus, ele sabe o que ele tem para fazer na sua vida, Pedro. E é por isso que às vezes ele te puxa. Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Talvez você entrou aqui se perguntando, ou tem momentos que você se pergunta, Deus, por que pra mim tudo parece que é mais fechado? Porque parece que o Senhor me trata mais, sabe? Com mais severidade. Não deixa eu fazer isso. Deus está dizendo, não é severidade. Eu não estou sendo severo com você, eu estou lhe guardando. Eu estou lhe protegendo. Eu estou lhe guardando de você mesmo. Tem momentos que o seu inimigo é você mesmo, a sua própria carne. Os seus próprios desejos. As suas próprias vontades, as suas próprias cobiças. E tem momentos que você tem que guerrear contra você, contra a sua própria carne. E para lhe ajudar a guerrear contra a sua própria carne, só o Senhor Jesus. Só Ele para te ajudar a ser aprovado nesta batalha. Porque tem pessoas aqui que vivem batalhas diárias. E é por isso que Deus, ele puxa a sua rédea. Que é para você não cair em tentação. Deus, ele sabe muito bem quais são as tentações que são colocadas no nosso caminho. Deus, ele sabe muito bem o que o inimigo quer fazer para tentar nos destruir. O que o inimigo quer fazer para tentar abacantarar, tirar a gente do foco, tirar a gente daquilo que o Senhor entregou para a nossa vida. O Senhor tinha uma promessa na vida de Pedro. Pedro se tornaria pescador de homens. E o diabo sabia disso. Porque o inimigo sabe das promessas grandiosas que Deus tem na sua vida. E é por isso que ele tenta destruir você com coisas grandes. Pode observar, minha irmã, se os pratos que são colocados, meu irmão, no seu caminho, não são coisas que ressaltam muitas vezes os seus olhos, humanamente falando. É isso mesmo, porque o diabo sabe. O diabo sabe muito bem do que é que você gosta. Então, por isso, você precisa vigiar e orar para não entrar em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não esqueça que muitas vezes você vai ter que guerrear contra a sua própria carne, contra os seus próprios desejos. Mas se você estiver vigiando e orando, você vai estar revestido das armaduras de Deus e não vai cair em tentação. Declare comigo, eu vou vigiar e orar para não entrar em tentação. Eu vou vigiar e orar para não entrar em tentação. O Senhor cuida de você. E é por isso que ele diz para você, é tempo de vigiar. Porque o inimigo não brinca de ser quem ele é. E ele sabe quais são os propósitos de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, meu Pai, por nos mostrar que nós precisamos vigiar sim, Pai, porque o inimigo, ele é astuto. O inimigo fica, meu Deus amado, procurando brechas, arabacantaraia, para tentar destruir os teus propósitos, para tentar tirar o teu povo do foco. Mas maior é o Senhor que nos chamou e que nos alerta, meu Deus. Obrigada pelos teus alertas. Obrigada, Pai, porque o Senhor puxa as nossas rédeas, Pai. Mas é um cuidado do Senhor, para que a gente não caia em tentação, para que a gente não venha ceder, amandorabacantaraia, as tentações do inimigo. Oh, Pai, obrigada, Senhor, por nos guardar, por nos proteger, por nos livrar de toda e qualquer fúria, meu Pai, do inimigo contra nós. Pai, eu te peço que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, uma vida, história onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti, dá uma novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar,
restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que é tempo de vigiar. Vigie primeiro, depois você ora, mas primeiro tenha vigilância, porque como o Senhor Jesus deixou bem claro que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é por isso que você tem que vigiar, porque o seu espírito pode estar preparado na oração, mas se não tiver vigilância, não vale de nada. O Senhor disse, não podestes vós vigiar nem um só momento, e tem momentos que o Senhor quer que a gente vigie mais. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.